Na minha família, uma pessoa muito próxima, uma prima, que possuía alguns problemas de formação do ponto de vista neuronal, porque quando nasceu ficou um tempo sem receber oxigenação adequada, mas não perdeu a lucidez, não perdeu, só era um pouquinho assim mais assim bobona. Na adolescência, na juventude, envolveu-se amorosamente com um rapaz, apesar dos cuidados da mãe, que era muito rigorosa, do pai, que era uma autoridade na justiça. E eis que de repente a menina engravida. Tinha lá seus 16 anos, já sabia o que fazia. Não era dessas que rasgava dinheiro, não era uma excepcional que estivesse internada em alguma clínica. Não, convivia normalmente, ela apenas tinha dificuldade na escola, não tinha muita atenção, mas sabia direitinho o que a vida significava. E então, grávida, eis que a mãe, que agora deve estar ouvindo, porque já está do outro lado da vida, resolve forçar a menina a cometer um aborto. E na época em que isso se deu, não era assim tão simples. E para que isso fosse realmente bem feito, ela, mãe, com o dinheiro que tinha e o poder de influência, conseguiu importar, trazer dos Estados Unidos algumas pílulas que, sem sombra de dúvida, fariam a gravidez ser interrompida. Minha mãe, em contato com a sobrinha, conversava com ela, dava apoio, e a sobrinha dizia, eu não quero fazer isto. Mas a menina morava com os pais, sentia a pressão da mãe dominadora, da mãe arrogante, prepotente, como ela sempre foi. Espero que agora, no plano espiritual, esteja um pouco melhor. Mas enquanto estava encarnada, não estava nem aí. Por quê? Porque ela não queria que a sua filha aparecesse com uma barriga na sociedade. Isso ia depor contra o seu status de madame. E então, a menina pediu para minha mãe, ai tia, eu sei que a senhora vai lá no centro, nós frequentávamos esse centro já que era num outro lugar. Pede lá para Dona Maria Ribeiro. Dona Maria Ribeiro era parteira. Vocês imaginam o que é ser parteira? No começo do século passado. Ela era bauruense, morava em Bauru, tinha um centro espírita. E ela atendia as prostitutas. As mães solteiras do tempo. Para que elas não matassem os seus filhos. Ela recolhia essas moças, ficava com elas no período final da gravidez, fazia o parto de graça, moravam com ela, fazia o parto gratuitamente e ficavam com a mãe até que o umbigo da criança seco caísse sozinho. E Dona Maria Ribeiro, desde aquele tempo, ela se dedica a todos. Mas vocês não imaginam a dedicação dessa alma às grávidas. As mães que estão lutando para que a vida prossiga, mesmo contra seu conforto, seus sonhos. Então, a menina grávida, contra a vontade da mãe, e obviamente a omissão do pai, que também agora está do outro lado da vida, e que sempre foi dominado pela mulher,
A menina pediu, mãe não, tia, pede lá no centro, porque eu quero ter essa criança. E minha mãe disse, filha, olha, tenha certeza, nós vamos pedir para você. Mas a minha mãe já está com a pílula, ela vai me fazer beber isso à força. Não se preocupe, confie em Deus, disse minha mãe para ela. E naquela noite, minha mãe foi ao centro, veio a este centro, que era no outro lugar, e pediu a Dona Maria Ribeiro. Contou a história. Que a menina, adolescente, queria ter aquela criança, mas a mãe a obrigava a tomar um remédio contra a sua vontade. Um remédio americano. Porque lá o aborto era considerado uma coisa normal. Tal a decadência de uma sociedade materialista, que banaliza a morte de inocentes como se fosse uma coisa comum e corriqueira, como tirar uma espinha. Aí então, à noite, minha mãe pediu a Dona Maria disse, minha filha, tenha fé, vamos colocar na mão de Deus e eu vou cuidar deste caso. E aí passaram-se os dias. Naquela semana, a mãe da menina prendeu-a no quarto, levou a pílula, o copo com água e disse que ela só ia sair daquele quarto depois que ela engolisse e ela visse a boca vazia. E a menina disse, eu não quero matar meu filho. Se ele morrer, a culpa não é minha, é sua. Mas ela tomou, porque era dependente da mãe. E aí a mãe toda feliz, toda cheia de alívio. A sociedade não vai me cobrar, meus amigos não vão olhar para mim meio enviesados. Esperando apenas a expulsão do ser em formação. Despreocupou-se. Pois vocês imaginam que hoje o feto tem mais ou menos 28, 29 anos. O remédio não fez nenhum efeito. Porque era de vida que se estava falando. E de uma vontade da mãe em ser mãe. Depois que nasceu a criança, então, que a avó teve que engolir a criança, aí a criança começou a correr, começou a pular no colo da avó, começou a brincar com a avó. E aí foi crescendo, foi a primeira neta, ou próxima dela, porque ela morava muito com eles. Depois que a criança já estava com seus 8, 9 anos, uma vez em contato com essa tia, só para pisar bem no calo dela, eu perguntei, você lembra que você quis matar essa criança? Eu? Nunca! Que bom, né? Que bom que não foi você.